Vamos lá, gente. Agora nós vamos para a segunda mesa. E é um tema... esse tema eu não vou mediar. Eu vou chamar a minha mana aqui, a Ludmila Brasil. Ludmila, ela é uma liderança do movimento estudantil, e eu falo que essa mesa, para mim, ela é muito importante, porque eu sou cria do movimento de juventude, né? Já sou uma jovem senhora de 40 anos, mas estive lá no movimento estudantil desde os 16, e a luta que eu fiz por muitos e muito tempo, ajudamos a construir a Secretaria Nacional de Juventude, que, infelizmente, né, a partir do golpe, a gente perdeu. Aliás, perdemos muita coisa, né? Por isso que a gente começou com uma mesa política dizendo a reconstrução, porque está tudo destruído, a terra arrasada, o nosso país está arrasado, os nossos corações, a nossa floresta, a nossa cidadania, a nossa democracia. Então, é reconstrução, e é aquela coisa, não sei se foi Ruth, ou não sei se é Thalita que fala, mas somos sementes, a gente precisa rebrotar essa terra, a gente vai precisar arar essa terra. E a juventude, ela tem um papel muito fundamental, né? Com toda a sua força, com todo seu contraponto, né? E seu abuso, né? É da juventude, foi da juventude que os grandes movimentos, né, desse país surgiram. Então, eu convido aqui a mana Ludmila Brasil para poder mediar essa mesa tão maravilhosa, que vai contar aí com outros grandes companheiros também de movimento de juventude, que é a Bia Nobre, o Caio Lucas, e a nossa querida Bonnie Butt, que é uma liderança também aí do PSOL e também está dentro da cultura, né, fazendo todo o seu corre, sobretudo na periferia. Então, bem-vinda, mana. Eu já vou sair daqui, a mesa é tua, e sejam bem-vindos aí os companheiros e companheiras de juventude. Vocês vão nos ajudar a derrubar o fascismo. Obrigada, Deise, querida. Sempre uma honra estar contribuindo com esse espaço. Acho que saudar, inclusive, a organização das nossas 24 horas de virada é muito importante que a gente consiga imprimir no nosso Estado essa ideia de revolução, uma revolução cultural LGBT, para dentro de um DF tão reacionário que a gente sabe que a gente tem. Como o Dejan me apresentou, sou Ludmila Brasil, aqui do Distrito Federal, fui diretora LGBT da UNE, atualmente sou secretária LGBT do Partido dos Trabalhadores aqui, estudante de Sociologia da Universidade de Brasília, e tenho muita honra de estar nesse processo construindo a luta LGBT com os nossos companheiros da juventude que se organizam a partir da radicalização do amor, mas também do olhar revolucionário de uma nova vida. Queria saudar aqui tanto a Bia quanto o Caio, que são muito mais do que amigos, muito mais do que companheiros, são referências gigantescas para dentro do movimento estudantil, que tem um papel tão importante na nossa realidade, né? A gente sabe que nós vamos enfrentar uma eleição violenta, nós vamos enfrentar reações absurdas que não fazem parte da nossa política, que vão ter que ser respondidas com muita cultura, com muita política que chegue no povo, que coloque a nossa vontade, a nossa política na voz da galera. Atualmente, estou na coordenação da campanha da nossa querida Ruth Venceremos e Venceremos, com muita alegria fazendo a construção dessa realidade aqui no DF. Queria dar um salve para a Bonnie, que acabou de aparecer aqui na minha telinha também, e aí já vou abrir passando para os meninos falarem, né? Bonnie, se você quiser começar, fica à vontade. A Bonnie é drag queen organizada aqui em DF há mais de 6 anos, ativista, militante, apresentadora, DJ, criadora de conteúdo virtual e uma das pensadoras do coletivo Quebrada Queen, que debate das nossas quebradas a realidade do nosso movimento, que a cultura LGBT precisa chegar até lá. Obrigada por estar por aqui, fica à vontade, qualquer coisa eu te aviso. Beleza, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, brigadão Lud, brigadão Daisy, por essa oportunidade incrível e fantástica. Antemão, deixa eu fazer uma audiodescrição aqui minha, né?
Sou um homem branco, cis, gay, tô usando óculos, tô com um boné vermelho do MST, lógico, e LGBT ainda. Tô com uma blusa vermelha, atrás de mim tem uma parede, eu acho que é bege, tá suja, e uma cortina que é atrás minha vermelha. Então, gente, como foi um pouco apresentado, meu nome é Boni, eu tô agora de Gustavo, que eu tava me preparando, porque mais tarde temos essas 24 horas de evento e vou estar lá tocando também no evento mais tarde. E, assim, achei muito bacana, até mesmo também a temática, cara. Eu tô com meus 27 aninhos, mas desde os meus 16 que eu comecei a me entender por gente que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Participei muito tempo também da juventude petista, quando eu era novinho, saía pegando adesivo na rua, na época de campanha foi a mais incrível, eu tive um grande prazer, né, de ter, com 16 anos, ter votado em Dilma Rousseff a primeira vez. Foi tipo um orgulho, sabe? Uma questão, cara, tô votando na primeira mulher presidente, isso é muito incrível. E para mim, que sou um homem cis, cara, morador da periferia, nasci e cresci aqui na Ceilândia, um homem cis branco, a gente passa despercebido, né, no plano piloto. E a gente fica triste com outras pessoas, as pessoas pretas aqui da periferia que passam por tantas situações, e a militância ela começa a partir do momento que a gente entende nossos privilégios, né? A gente entende aonde a gente chega, a gente entende aonde a gente pode chegar, e a partir do momento que a gente vê, opa, peraí, eu acho que não funciona assim, eu não posso chegar sozinho nesse lugar aqui, acho que todos têm que chegar junto comigo. E quando a gente faz esse processo de desconstrução e começa a entender que certas vantagens que a gente tem, eu mesmo, enquanto ser um homem cis, branco, passo despercebido, tenho meus privilégios, e a gente começa a combater dali. A gente pega mesmo, eu estava escutando muita fala da Érica, a Érica é uma mulher cis, hétera. Então, assim, a luta que ela teve, né, com a comunidade LGBT foi incrível. Realmente poderia ter um LGBT ali, mas a gente não tinha. Tivemos uma grande mulher que estava ali lutando pela gente. Então, a partir do momento que a gente começa a lutar e começa a unir forças com essa galera, com essa juventude, e principalmente, eu acho que quando a gente vai chegando... Eu estava até pensando isso nesses dias, que com 16 anos eu tinha um gás enorme, né, de sair para a rua, de fazer militância, aquela coisa toda. Até mesmo, infelizmente, quando uma parte da família começou a se tornar bolsonarista, antes mesmo do Bolsonaro ser presidente, eu continuei naquele gás, só que a gente vai ficando ali, tipo, não é fraco, mas a gente vai cansando de algumas coisas, mas a gente vai tentando recuperar isso. E é importante também políticas também que façam com que essa galera mais jovem entenda, né? Entenda seu papel na política, entenda que política é algo que a gente... igual tem aquela discussão, né? Política e religião é uma coisa que não se discute, mas eu digo que, cara, tem que se discutir sim. Política faz parte da gente 24 horas por dia. A gente acorda fazendo política, dorme fazendo política. Simples atos e didáticas que a gente tem são coisas políticas, são atos políticos. Então, tá na hora também da gente começar a trazer essa juventude de uma forma bacana, legal, para esse meio político. Entender que é necessário essa galera que vai estar fazendo para a gente no futuro. E a participação de pessoas mais novas na política é algo muito importante. Eu sinto essa falta. Talvez as pessoas param e falam bem assim, caraca, a juventude é algo que as pessoas mais novas elas têm uma grande capacidade de errar, mas é através desses erros que a gente começa a mudar muita coisa, né? E para a gente que é novo, a gente precisa também realmente de pessoas novas lá dentro, porque a gente precisa de políticas públicas para a gente, né? Eu acho que essa questão do conservadorismo que está instaurado é justamente por grandes pessoas bem mais velhas que estão lá dentro e que acabam que ficam nessa visão, não se desconstroem. Eu acho que não há tempo, não há idade para se desconstruir. A desconstrução ela pode vir a qualquer momento, mas é algo muito necessário. Eu costumo dizer muito isso. Eu nasci numa família capacitista, numa família transfóbica, numa família LGBTfóbica, numa família racista, por mais que tenha um pai que é negro, meu próprio pai que é negro é um cara super racista, bolsonarista. Então a gente cresce uma família extremamente misógina e machista também. Então quando você cresce num lar desse, você acaba que tem
outros pensamentos, você é construído desde pequeno a ter certos pensamentos, a ter certas didáticas, e quando você vai se desconstruindo, vai tendo acesso a outras pessoas, vai conhecendo outros corpos, vai conhecendo pessoas incríveis que começam a te dar didáticas, e você entende, caraca, eu tô errado, entendeu? E chegar também nessa galera também, que tem pensamentos e didáticas que não são tão legais, trocar uma ideia, conversar, que é muito importante. Eu acho que mais rodas de conversa, mais atos políticos, mais eventos que a gente possa, eventos culturais que a gente possa trazer essas didáticas é muito importante, né? A gente teve um evento que a gente queria abranger várias temáticas, e é extremamente importante que quando a gente fala de uma temática em específica, aquela galera todinha que está compondo aquele elenco tem que ser de acordo com aquela temática. Desde um intérprete de Libras, um fotógrafo, um DJ, uma drag, um apresentador, tudo. A gente tem que fazer que as pessoas se sintam representadas. E é muito importante as pessoas se sentirem representadas. E eu costumo sempre dizer para essa galera todinha que sabe do seu privilégio, cara, é muito importante a gente combater esse privilégio, é muito importante a gente começar a entender o lugar e o espaço que a gente teve durante tanto tempo. E, poxa, é incrível quando você começa a trazer as pessoas junto com você. É incrível quando você começa a levar as pessoas com você para lugares que você conquistou. Quando eu cheguei numa fase que, caraca, conquistei tudo isso, que massa, que massa, que massa. Mas quando eu fui ver, caraca, mas tal acesso realmente, beleza, foi bacana. Mas tal acesso foi por conta de um privilégio que eu tive. Então, vamos fazer diferente, vamos fazer as pessoas terem esse privilégio. E até numa entrevista que eu dei recentemente, foi muito legal que a pessoa me contando de como algumas coisas que eu passei aqui por ser da periferia, até uma questão simples de eu poder querer tocar num plano piloto da vida por aí. Cara, antigamente eu sou DJ tem 12 anos, e eu tô nesse auge hoje, tocando em vários lugares bacanas, porque houve um boom, né? Das pessoas darem essa visibilidade para a periferia. Mas há um tempo atrás, quando você falava que era da Ceilândia, ixi, na hora você não, mudava o assunto, né? Isso era muito chato, muito constrangedor. E isso para uma juventude que está ali numa militância é muito complicado. Eu estava ali novinho, queria fazer alguma coisa, eu queria levar, através da minha arte, um conhecimento, queria levar alegria, queria conhecer novas pessoas, queria ter novos acessos. E essa barreira com a juventude é muito complicada, você dizer um não assim logo de cara. Igual eu sempre tive problemas quando eu mexo com algum evento, alguma pessoa mais nova faz uma cagada, mas eu entendo porque é uma pessoa nova e também até pela questão também, tipo, tá aprendendo. Então, acho que a gente peca nesse caminho quando a gente fica mais velho, de esquecer também que a gente tem que deixar as pessoas mais novas errarem também. E é importante. Então, quando a gente fala sobre essa questão dessa militância, essa galera nova vai errar. Então, a gente tem que estar ali por trás para auxiliar, não de uma forma bruta, uma forma um pouco ignorante, uma forma extremista de dizer não é assim, sacudir. Não é chegar, cara, não é assim, a didática funciona dessa forma. Eu sou um amigo chato, às vezes, dos meus amigos, quando eu tô numa roda de conversa, aquela coisa toda, e falam um termo parada gay. Aí eu pego e falo, não, amigo, não é parada gay é um termo machista, fala parada LGBT pelo menos mais, que já tá tranquilo. E a gente vai conversando, trocando uma ideia, e hoje muitos amigos meus, quando nós estamos numa roda de conversa, eles me olham, na hora que eles vão falar uma didática errada, eles já mudam ali. Então, esse processo da gente começar a conversar, eu gosto muito de trabalhar com a galera mais nova, que é DJ, eu dou curso para uma galera nova que está começando agora de DJ, e é incrível que eles vão aperfeiçoando, eles vão aprendendo. Naquele momento também a gente coloca uma política ali no meio, ali junto com eles. Então, é aquela questão de a gente não pode deixar. Eu acho que a gente deixou muito tempo, né? Infelizmente, eu tenho visto pelas redes sociais uma galera muito nova que acabam que tem uma didática totalmente desconstruída por conta da família. E como é que a gente pode chegar? Políticas que cheguem nessa galera. Como é que a gente pode levar vídeos legais? Estamos no TikTok? Vamos fazer vídeo para o TikTok, vamos fazer coisas interessantes para chamar essa galera. Eu, particularmente, não tenho paciência para TikTok, Instagram e tudo, mas tive que aprender para chegar nessa galera. Hoje, o meu público, eu gosto de atender essa galera mais nova. Mas por uma questão mesmo de conhecimento, eu não tive alguns conhecimentos, certos conhecimentos que eu só tive quando eu estava mais velho.
E essa galera hoje tem um celular que é muito mais fácil para elas. Então, fazer políticas que tragam essa galera para a gente, entendeu? Mas de uma forma carinhosa, de uma forma doce, e entender que o jovem está propício a errar. Então, a gente entender também que esse erro dele é um aprendizado também para a gente. Então, até com alguns erros que alguns cometem, eu vou aprendendo também, entendeu? E eu sinto falta dessa militância jovem, nova. Quando a gente saía, eu lembro que eu saía do colégio, tinha um comitê do PT na porta de casa, assim, na porta do colégio, a gente saía pegando adesivo, saía colocando nas casas, saía levando, entendeu? Em manifestações, cara, isso é muito incrível. E a gente também não pode esquecer muitas vezes da periferia. Eu acho que é muito bacana um protesto num plano piloto legal. Mas vamos trazer na periferia também. Um dos meus principais pontos de trazer eventos da periferia é porque essa galera nova, muitas vezes, elas não têm acesso a pagar uma condução de ônibus. Então, assim, uma passagem de ônibus para o plano piloto custa uns R$ 12, eu dizendo aqui da Ceilândia, não sei de Águas Lindas, que é um pouco mais cara, e de outros lugares. Mas essa galera não tem acesso para chegar nesses lugares. Entendeu? A cultura. Então, é descentralizar também atos políticos, descentralizar a cultura, descentralizar o lazer também das periferias também. Os jovens da periferia também precisam muito. Eu sou a prova viva que eu digo que a cultura, ela me salvou muito, entendeu? Eu podia ter ido para meios aqui onde eu moro, na Ceilândia, aqui na periferia, para outros lugares, mas quando eu conheci a cultura, eu tive acessos, eu tive oportunidades incríveis. Então, a partir desse momento que a gente começa a trazer essa galera, essa juventude, para ter esses acessos e trazer esse acesso para cá, é incrível para eles. Eles vão ver uma oportunidade de poder fazer uma coisa diferente do que complementar uma renda, ou então ser aquela renda para ele, a cultura ser aquela renda para ele. Então, a cultura, ela é uma ação política, ela é uma ação transformadora. Ela praticamente ela muda tudo, entendeu? E isso é incrível para mim. Hoje eu fico muito feliz de fazer parte do PSOL, fico muito feliz de estar ajudando na campanha da Ruth, ajudando na campanha também do Fábio, ajudando na campanha do Lula. Fiquei muito feliz quando o PSOL aceitou essa junção. Então, a gente precisa desse fortalecimento. Pensar na juventude, mas também pensar em políticas públicas para a juventude da periferia. É o que mais estamos precisando nesse momento. Então, quando a gente tiver com isso junto, anexado, cara, vocês vão ver tantas pessoas incríveis que são da periferia que vão poder fazer coisas incríveis também no plano piloto. Lude, tenho mais tempo, falei demais, entrei no contexto, fui tranquilo. Então, deu seu tempo, tá? Mas a gente vai dialogando aqui nesse processo. Queria agradecer, eu acho que é isso, assim, debater a democratização do acesso à política é necessariamente descentralizar a política, é colocar a política no nosso sul. Nós que estamos na América Latina, que luta contra o imperialismo há tanto tempo, temos que necessariamente fazer com que a nossa política chegue em outros lugares, chegue em outras pessoas, em pessoas que dão cara à realidade brasileira, né? Eu me organizo no coletivo de Juventude Kizomba, e aí uma das nossas teses políticas fala que é para falar do Brasil que o Brasil não vê. Então, descentralizar a política e democratizar o acesso a esse debate é necessariamente mostrar o Brasil que o Brasil não vê. E é fazendo referência a esse tema que eu quero agora chamar meu querido amigo, minha referência, Caio, estudante não, graduando, formando, concluinte de engenharia lá da UFESA, diretor LGBT da União Nacional dos Estudantes, militante da Kizomba, militante do coletivo Eu Funcionário Cores, para contribuir agora com a gente no nosso espacinho. Caio, querido, fica à vontade. Não te escutamos, amigo. Joia, gente, enquanto o Caio está organizando para o microfone dele, queria agradecer aqui
a toda a galera que está construindo essa atividade, que está presente nesse momento. Essa é uma atividade que entrega o projeto 24 Horas de Ações Artísticas de Enfrentamento à LGBTfobia, com o apoio da FAC, do Fundo de Apoio à Cultura. Queria agradecer a todo mundo que está por aqui, a todo mundo que está debatendo com a gente, aos tradutores de Libras, Wesley e Samuel, obrigada, gente, eu sei que vocês estão trabalhando horrores aí, a Secretaria de Cultura e a Rádio Cafuné, que está sempre aqui muito colada na gente. E aí, Caiozinho, posso te chamar agora? Pode, eu estou só em outro perfil, porque estou pelo celular, não deu para abrir aqui no notebook. Tá dando para me ver ali. Então, gente, a Ludi já fez a minha apresentação, mas eu sou o Caio, sou diretor LGBT da Uni, eu sou estudante da UFESA, né, faço engenharia elétrica, estou terminando, na verdade, graças a Deus. E sou militante da Kizomba, do Cores, e eu acho que esse tema, né, é um tema muito importante de ser debatido, porque perpassa também sobre as nossas vidas e sobre como a gente vai inserir, né, na política nacional, nós enquanto jovens LGBTs. Então, acho que desde o início da pandemia, né, essa questão do neoativismo começou cada vez mais estar mais presente nos nossos debates políticos. E aí eu acho que esse assunto ele é um assunto um pouco delicado, né, porque quando a gente fala, né, sobre o neoativismo e que a gente percebe, né, que muitas vezes as pessoas elas acabam tendo uma falsa ideia de construção política pelo simples fato de opiniões, sei lá, pelo Twitter, pelo YouTube, ou então pelo Instagram. E a gente precisa fazer um recorte, porque muitas vezes essa juventude, né, que debate através dos meios de redes sociais, canais de acesso pela internet, né, acabam tendo uma falsa sensação de construção política, né, através desse contexto mais da internet, das redes sociais. E a juventude, né, precisa compreender qual é o papel da política pública. E aí que a gente precisa construir, né, junto com essa juventude que hoje está construindo também o debate através das redes sociais, um debate sobre política pública, né? Porque enquanto LGBTs nós não queremos somente amar quem a gente quer amar, né? A gente precisa debater política pública, porque é através da política pública que a gente, por exemplo, permanece na nossa universidade, a gente tem acesso ao lazer, a gente tem acesso à cultura, a gente tem acesso à cidade. Então é importante que a gente consiga construir junto com essa juventude, né, uma alternativa, né, de construção política, mas que essa alternativa ela seja na rua, ela seja na base, ela seja na construção política com as pessoas. A gente precisa construir com essa juventude, né, um debate onde a gente consiga agregar todos e todas, e todes. E aí, quando a gente fala isso, é porque a escola, por exemplo, não é um local que nos acolhe, né? A escola, e muito menos a universidade, principalmente em alguns cursos, como o meu, né, que é um curso de exatas e bem normativo. Então, é muito complicado que a gente, hoje em dia, ainda tenha que estar debatendo sobre a permanência das pessoas LGBTs na escola, sobre a permanência de pessoas LGBTs na universidade, sobre a acessibilidade dessas pessoas nesses espaços de poder, de decisão e de construção política. Então, é importante que a gente consiga construir, né, através desse entorno político, também das redes sociais, principalmente agora, né, com a pandemia, que isso deu um boom, né, que as pessoas acabam tendo essa construção mais efetiva através das redes sociais. A gente precisa chegar nessas pessoas e fazer com que essas pessoas entendam que a construção política ela também é para além das redes. Ela também é, por exemplo, quando a gente debate dentro da nossa escola, da nossa universidade, no nosso centro acadêmico, no nosso DCE, que a gente precisa construir espaços onde a gente tem que encontrar alternativas para permanecer e sobreviver, né? Então, é muito triste, né, que a gente, por exemplo, aqui em Mossoró, no mês passado, foram assassinados 4 LGBTs em menos de um mês. Eu moro em Mossoró, no Rio Grande do Norte, que é uma cidade do interior.
Então, é muito assustador. É uma cidade pequena, né? Assim, comparado a outras grandes cidades. É uma cidade muito pequena. Então, isso é muito assustador. E aí, quando a gente vê que muitas vezes o debate político em torno dessa causa ficou apenas na internet e não teve uma centralização, por exemplo, em busca dos direitos na Câmara dos Vereadores, para tentar falar, por exemplo, com o prefeito da cidade, para tentar falar com o secretário de Segurança Pública também da cidade. Então, é muito complicado quando a gente vê que essa coisa da internet, essa coisa do debate político, ela fica apenas ali na rede social. Então, a gente precisa extrapolar essa bolha, a gente precisa retomar aquele conceito de que a gente consegue garantir os nossos direitos indo atrás deles. E aí eu acho que isso também perpassa pela organização LGBT, isso também perpassa pela organização da classe trabalhadora, e isso também perpassa pela organização da base. Então, nós, enquanto LGBTs, nós, enquanto pessoas que muitas vezes temos os nossos espaços negados, que muitas vezes não somos acolhidos nem pela nossa própria família, precisamos entender que é nós por nós, e se não for nós por nós, não vai ser o hétero normativo, branco, cis, que vai defender as nossas causas, entendeu? Então, é importante que a gente consiga construir, junto com a classe trabalhadora e com a juventude, uma alternativa diferente de debate, uma alternativa diferente de construção, entendeu? Então, é importante que a gente consiga debater sobre isso e mostrar para essa juventude que está no TikTok, que está no Instagram, que está no Twitter, que existe uma política pública real e concreta todos os dias, e é essa política que garante que a gente fique vivo todos os dias. É essa política que garante. Os nossos deputados, por exemplo, são as pessoas que defendem as nossas pautas. Por exemplo, é muito importante que aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, a gente tenha elegido Brisa, que é uma jovem negra, bissexual, mulher, que hoje é uma grande referência LGBT e que defende as nossas pautas. Veio da juventude, veio do movimento estudantil. Então, é através disso que a gente vai conseguir crescer e conseguir construir política. Então, acho que a minha fala ela vai ser muito em torno disso, né? A gente precisa construir uma alternativa junto com essa galera que está nas redes sociais para que a gente consiga fazer esse debate político mais concreto e mais presente. Então, eu acho que a minha fala fica muito nisso. Acho que a gente pode, né, com o decorrer da mesa, ir conversando um pouco mais. Eu também quero ouvir algumas pessoas para a gente também fazer um debate construtivo. Mas aí é isso, Lud. Obrigada, querido. Obrigada, meu bem. Queria aqui aproveitar que Caio falou de Brisa, falar outros deputados, outras deputadas, outras vereadoras que são mulheres de referência, que fazem o debate da população LGBT em seus estados, e que, se alguém quiser conhecer, nós temos Brisa lá no Rio Grande do Norte. Brisa é potente, Brisa é gigante. Nós temos Laís Perru aqui em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Nós temos Dandara lá em Uberlândia. Nós temos Estelinha lá em Caxias do Sul. Nós temos também Tainá de Paula, no Rio de Janeiro. Temos Carol D'Artora lá em Curitiba. Então, nomes de referência, nomes gigantes que a gente pode sempre conhecer para saber mais. Agora, quero convidar minha amiga, estava com ela ontem, inclusive, Beatriz Nobre, militante da Kizomba também, diretora da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, estudante agora recém-entrada na Universidade de Brasília, que dirige o nosso debate não só sobre os militantes LGBTs, mas também sobre as políticas de mulheres aqui no DF, e está indo agora para esse passo muito importante, que é uma entidade nacional, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que representa todos os secundaristas do Brasil. Biazinha, fica à vontade. Tamo aí. Tá dando para escutar? Tá de boa? Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Saudando a todos, todas e todes, né? Eu sou a Beatriz, assim como a Lud falou. Acabei de entrar na universidade, daqui de Brasília, UNB, faço farmácia. Tenho apenas 18 anos e já estou nesse mundo da militância, porque eu entendo, né, a importância de nós, da juventude, participarmos desse espaço, para a gente continuar se mantendo vivo, e não tudo que o Caio falou, né, também.
Sou ex-presidente do Grêmio Estudantil de uma escola daqui da Samambaia, o 7619. Fui presidente do Grêmio em 2020, 2021. A gente pegou parte da pandemia, mas a gente conseguiu desenvolver projetos quando voltou para o presencial. A gente fez vários debates sobre a juventude LGBT, fizemos um debate com... Inserir primeiro o contexto, né? Na minha escola, a gente sempre teve alguns problemas com o caso de homofobia e tudo mais. Aí, a gente conseguiu inserir também o debate sobre os banheiros neutros, né? Não binários. A gente inseriu na escola, e a gente está levando esses debates também para outras escolas aqui do DF, e levar também esses debates para as universidades, esse debate nacional. A gente fez outro projeto, né, um ciclo de debates na escola, junto com o professor Rick, de Sociologia, com os primeiros anos, que era onde estava mais ocorrendo casos de homofobia, transfobia, LGBTfobia no geral. A gente fez uma roda de conversa sobre violência de gênero e sexualidade. A gente conseguiu debater de forma tranquila, a gente conversou certinho com os jovens, né, com os estudantes, e após essa conversa, esse ciclo, a gente foi muito elogiado, né? A gente conseguiu levar essa pauta, esse debate para dentro da escola de uma forma muito boa e que todos conseguiram compreender a importância desse debate, a importância de se organizar politicamente também e tudo que envolve a política. Eu me organizo também na Kizomba, que é a minha juventude, né? Mesmo da Luz, do Caio, por entender a importância da gente debater a política de mulheres, política de combate ao racismo, política LGBT e tudo mais. Bom, gente, aí agora eu estou me organizando na União Brasileira de Estudantes Secundaristas também, levando esses debates para as escolas e fazendo esses projetos, né? E, basicamente, por enquanto... Eu acho que, Bia, dialogando muito com o que o Caio colocou, a gente vai abrir agora para a contribuição dos presentes e aí depois devolver para vocês fecharem com uma participação pequena de vocês, tá bom? Aí, gente, quem quiser contribuir, acho que a gente pode abrir as perguntas, acho que não tem problema. Acho que pergunta de até 3 minutos, eu posso falar aqui. E aí o microfone está aberto para vocês, fiquem à vontade. Então, posso falar, porque a Fleur está me convocando aqui no chat. Boa tarde, amores. Muito bem-vindos à nossa radinha. É um prazer enorme, uma honra ter vocês aqui. Eu coloquei aqui no chat, com a fala da Bonnie, porque eu tenho um filho de 18 anos. Podia eu ser mãe da Beatriz, mas eu não sou. Tenho um filho de 18. A rádio já está muito cansada de ouvir eu contando todas as histórias, mas tenho um filho de 18 que foi criado em uma casa progressista, né? Uma guarda compartilhada, então a minha parte progressista, a minha parte da luta, tentando desconstruir todos os normativos que estão postos aí, e uma guarda compartilhada com uma pessoa que não compartilhava comigo esses valores, e meu filho, aos 12 anos, vai morar com o pai, e eu nem posso dizer que pontualmente é só isso, ele já tinha traços da ordem mais para a direita radical, eu diria. E aí, o golpe, a ida para a casa do pai, tudo o que acontece politicamente, hoje eu olho para o meu filho e ele basicamente não consegue entender o conceito de direitos humanos. Eu me sinto desesperada, assim, porque fico procurando onde é que estão as minhas culpas, e para além das minhas culpas, onde é que está este fenômeno político, social, que não se restringe à minha casa. Então, não é só o meu filho, eu sei que ele faz parte de um fenômeno que aí está, que é essa... A Ivone falou aí sobre manipulada, eu acho que pode ser manipulada, cooptada, não sei exatamente qual palavra usar, mas enquanto é uma rebeldia da juventude que, quando se revela ao poder vigente, que éramos nós, né? Que era a esquerda.
Eu queria ouvir mais de vocês, ouvir que é uma preocupação da Boni, mas, ao mesmo tempo, a Beatriz tem esta idade, está... Eu também estou dentro da escola e vejo que na escola há os dois movimentos muito claros, então tem uma juventude mais tendente, de fato, com a cabeça aberta e mais progressista, mas tem esse outro lado de uma juventude muito conservadora, não sei. Não tenho exatamente uma pergunta, é a minha angústia e quero jogar para vocês que estão mais perto da idade, podem entender melhor. Boni falou muito da pegada pedagógica, né, de como falar. Eu me desespero e chamo meu filho de burro inúmeras vezes, né? Digo, você tá te faltando o cérebro, né? Falas burras que me desesperam. Mas queria ver se vocês me dão uma luz pedagógica, porque como educadora, o espeto na minha casa é de pau, eu acho. Leila, eu acho que só para muito dialogar com o que você colocou, eu acho que seria interessante, inclusive, a gente dar uma pensada sobre que ferramentas usar para fazer isso também, em que momento que apresentar uma política, uma cultura que seja política é revolucionar um processo de participação política dessa juventude. Acho que tanto Caio, quanto Boni, quanto Bia podem pensar sobre isso, como a gente pode começar a fazer essa conversa. Porque apresentar necessariamente os direitos dos LGBTs é falar sobre o fato da nossa resistência ser política, mas também ser cultural, também ser artística, porque nós respiramos, afinal de tudo, mais do que tudo, cultura e amor. Nossas vidas são vidas revolucionárias porque são vidas que amam, independentemente de onde, de quando, de quem. Então, acho que é interessante se a gente conseguir fazer esse papo, assim. Não sei se Boni quer responder primeiro, Olha, acho que rapidinho, gente, 5 minutos. Boni, a gente faz a mesma ordem, beleza, né? você me dá um Boni, toque. Caio e Bia, tá bom? 5 minutinhos, gente. Olha, eu analisando, assim, tipo, igual as pessoas também que eu conheço, assim, que tem problemas como esse, né? É tipo assim, deixa eu me responder uma perguntinha rapidinho. Seu filho, ele é branco, menino Ele hétero? é branco, ele é hétero, e só rapidinho, no tocante à questão LGBT, Aham, ele não é preconceituoso. E aí o que é muito doido, entende? Assim, ele não consegue aham. entender direitos humanos, mas eu vejo como ele já é muito menos machista no modo de ser dele com as meninas, como ele não é homofóbico no falar, nas relações dele na escola, mas como esse pacote político pode caber como ele se manifesta, não sendo horrível, fascista, mas a fala Sim. e alguns conceitos são, né? É muito contraditório, eu não consigo entender. Eu acho que como você deixou claro, assim, tipo, convivência com o pai, né? O pai, então, deve ser um cara extremamente bolsonarista, com certeza. E eu pego isso pela minha vivência com o meu pai, entendeu? Então, quando você tá num lar que você tem um trejeito, ou então você tem alguma atitude que faz com que inferioriza, né, a figura feminina, e o pai tá ali impondo, igual assim, tipo, eu tinha coisas ali que isso não me caracterizou ser um LGBT hoje, ser um cara gay, entendeu? Brincar de alguma coisa, fazer isso ou aquilo. Mas é aquela questão do famoso privilégio. Tem pessoas que sabem o seu privilégio, entendeu? Tem pessoas que entendem o privilégio dela ali, então é aquela questão, fascismo praticamente é isso, eles sabem, o fascismo ele sabe dos problemas que existem. Só que o que eles fazem? Eles manipulam tudo aquilo, opa, eu não quero perder meu privilégio. É igual, por exemplo, eu estou tendo acesso a conhecimentos que eu transmito, foi um privilégio que eu tive, de conversa com pessoas incríveis que eu tive. Mas eu chego na minha turma aqui na periferia, ó, vamos fazer isso aqui, igual a questão, por exemplo, do SEAC. Vamos fazer esse negócio aqui? Bora, agiliza. É assim que faz. O documento, me dá aqui que eu vou mandar. E eu me expondo, sabe, coisas simples. Então, quando eu acho que a cabecinha dele deve ser uma questão muito do pai ter imposto aquele privilégio. Ele deve entender, na verdade. Pode falar a verdade, deve entender sim. Mas é aquela questão, cara, se eu não fizer isso aqui, e como é que vou estar dando espaço para essa galera que tá entrando? Vou estar dando espaço para esse pessoal aqui, tá ocupando um lugar que é meu, mas é um lugar de todos, entendeu? É um lugar de todas, de todos. Então, assim,
quando a gente... eu acho que o fundamental de todo mundo é as pessoas entenderem o privilégio. Entendeu? Igual eu costumo trabalhar com uma galera... Por mais assim, eu dou aula de discotecagem pra galera aqui da periferia, pra galera mais nova, e nesse tempo que a gente tá ali brincando assim, aprendendo, eu introduzo situações políticas, eu introduzo conversas políticas ali. Ali eu tô politicando ali naquela galera. Então, são didáticas, são coisas que, igual, por exemplo, quando eu sempre bato naquela tecla de trocar esse termo parada gay para o termo parada LGBT, eu explico o porquê daquilo ali, mas só que eu faço nessa explicação a pessoa entendendo o privilégio dela. Quando você coloca a pessoa de cara com o privilégio dela, tá, mas você conseguiu isso por causa desse privilégio seu aqui. Mas se a pessoa não conseguiu isso por esse acesso tal, esse acesso X, isso e aquilo, você começa a colocar nela, eu acho que não colocando contra a parede, por assim dizer. Mas indiretamente a gente coloca contra a parede e faz com que a pessoa entenda. Então, quando você usa artifícios, igual, por exemplo, quando eu adoro conversar com pessoas cristãs. Então, quando eu uso ali artifícios, entendeu? De falas cristãs, eu começo a colocá-la contra a parede em situações como essas, dos privilégios. Opa! Entendeu? Então, eu acho que é uma forma de a gente começar a botar essa galera para entender, entendeu? Começar a fazer dinâmicas, didáticas, fazer vídeos, a gente entendendo alguns certos privilégios. Eu vi um vídeo uma vez de um professor fazendo com os alunos, né? Você tem tal coisa em casa, dá um passo para frente. Então, são didáticas como essa que você faz com que a pessoa enxergue, entendeu? Eu acho incrível didáticas que fazem com que a pessoa enxergue. Eu estou no meio que eu comecei a ter que entender que eu tinha que começar a pensar em algumas didáticas como essa. E tem um tempinho, acho que tem uns 6 meses que eu estou, tipo, estudando e criando didáticas e tentando entender como que eu faço uma pessoa entender tal coisa, como é que eu faço uma pessoa entender tal isso. E praticamente a minha melhor, tipo, aluna foi a minha avó. A minha avó era a pessoa mais LGBTfóbica que existia da minha família. A minha avó foi a que me deu as minhas primeiras maquiagens. Desculpa te interromper, só porque passou um pouquinho do Sim. tempo, tá? Tranquilo. Aí, só conclui, pode concluir, fica à vontade, é só porque Beleza. os outros meninos têm que falar também. Não, com certeza, fique tranquila. Então, tipo assim, só concluindo. Então, tipo assim, a minha avó foi a minha principal aluna, mas eu criei didáticas para minha avó. Eu comecei, vó, é assim, a pessoa teve acesso assim, X e tal. E quando você vai conversando tranquilo com as pessoas e mostrando para elas o que acontece, você vai mudando. Não vai mudar de uma vez, mas a pessoa vai tendo aqueles estalos. E ela vai querendo perguntar mais e mais. E isso é gostoso. Obrigado, amor. Desculpa ter te interrompido de verdade, é porque Tranquilo, já são oxente. 3 horas. Caio, Tô aqui. vai lá. Só que eu só vou falar pelo outro, mas a câmera tá aqui, ó. Então, gente, assim, a minha opinião sobre é Lela ou é Lela? Leila. Pronto. A minha opinião assim, sobre o que você falou é muito baseada também no que aconteceu na política nacional. Assim, acho que desde o impeachment da presidenta Dilma, surgiu no Brasil uma retórica de aversão à política, né? Então, eu acredito que a juventude também foi nesse embalo, sabe? Não é só quem estava vivenciando, por exemplo, a história da época. Não, mas a juventude também foi criando essa aversão à política, foi criando essa dificuldade de debater política. E aí eu acho que o privilégio não vai perpassar pela nossa qualificação política, até porque o privilégio ele é estrutural, né? Por exemplo, eu sou um homem branco, então eu tenho alguns privilégios, né? Eu tenho alguns privilégios, mas isso não vai qualificar qual vai ser a minha visão política para construir política pública, entendeu? Então, acho que quando você entra e quando você se dá de cara, né, com a realidade real da vida das pessoas e você compreende, né, qual é o papel e a importância da organização, por exemplo, você acaba tendo uma outra visão. E aí eu falo isso por quê? Porque eu também fui uma pessoa, por exemplo, até os meus 16, 17, que era totalmente apolítico, não tinha construção política nenhuma. Mas quando eu me deparei, quando eu entrei na universidade e eu vi qual é a realidade,
quando eu me vi que precisava de assistência estudantil para estar lá, para permanecer, quando eu vi, por exemplo, que a gente tinha que processar a prefeitura e o governo do estado do Ceará, na época eu morava no Ceará, para poder ter acesso a meio estudantil, então a gente perpassou e compreendeu que era importante se organizar, entendeu? Então, acho que hoje a juventude, essa juventude que está cada vez mais conservadora, que está cada vez tendo um debate mais apolítico, um debate mais distante dessa construção de um debate socialista, um debate de esquerda, não tem como a gente, por exemplo, fazer um debate, por exemplo, como você disse, tipo, chamando de burro, né? Eu acho que você tem que ter paciência inicialmente, né? Porque eu acho que não tem como a gente, por exemplo, conseguir construir uma política na cabeça de um jovem hoje, né? Se a gente não conseguir chegar ao gosto dele, se a gente não conseguir chegar a essa perspectiva. E aí eu acho, por exemplo, que o neoativismo também tem um papel importante nisso, sabe? Porque a política da internet, a política, por exemplo, do Twitter, da construção do Instagram, de páginas bolsonaristas, de páginas de direita, de fake news, isso tudo também veio com o neoativismo. Isso tudo também veio com essa construção desde o impeachment, né, dessa coisa apolítica. Então, acho que a gente precisa primeiro compreender qual é o papel das redes sociais, né, na vida da juventude e qual é o papel dessas redes sociais na construção política dessa juventude. Então, nós, enquanto jovens organizados LGBTs, que somos militantes do movimento estudantil, militantes também do movimento LGBT, militantes de esquerda, a gente precisa conseguir chegar nessa juventude, a gente precisa chegar nessa base. Eu acho que o principal debate dessa mesa é justamente esse. O seu filho é um exemplo muito, muito nítido do que a gente está debatendo aqui, entendeu? A gente precisa chegar em jovens como o seu filho e conseguir mostrar para ele qual é a realidade real do Brasil, qual é a realidade real da base do Brasil, qual é a realidade real do que acontece no país, entendeu? Essa mesa tem esse papel de debater exatamente a sua pergunta. A gente tem que encontrar formas e alternativas de chegar nessa juventude, encontrar formas e alternativas de debater política pública com essa juventude, de mostrar qual é a realidade da periferia do Brasil, qual é a realidade da população LGBT do país. E aí, quando você fala, por exemplo, que o seu filho não tem características homofóbicas, machistas, racistas, tá tudo bem. Tipo, essa questão do privilégio dele não vai fazer com que ele, por exemplo, vá mudar ou interferir na opinião política dele. A gente precisa encontrar alternativas e meios de conseguir debater política pública com essa galera. E aí é o papel da UNE, por exemplo, e também da UBS, de chegar nesses estudantes, de debater política pública com esses estudantes. Porque que o Brasil, por exemplo, é o país que mais mata pessoas trans, né, e travestis do mundo. É que mais afasta essa população também da escola. Entendeu? Então, por exemplo, eu não vejo um processo de sensibilização, por exemplo, do Ministério da Educação com essas pessoas. Eu não vejo, por exemplo, uma alternativa pública e política que a gente consiga fazer com que essas pessoas permaneçam dentro da universidade também. Quantas pessoas trans e travestis a gente já estudou dentro da universidade? Quantas pessoas trans e travestis a gente já viu dentro das nossas escolas? Então, a gente precisa construir um processo de politização novamente com essa juventude. E aí é onde perpassa o papel inicial dessa mesa, que é justamente esse, é chegar nessa galera do TikTok, é chegar nessa galera do Instagram, é chegar nessa galera do Twitter, que recebe informação toda hora e que muitas vezes essa informação ela não é real. Então, muitas vezes a cabeça do seu filho pode estar bombardeada de informações que vai fazer com que ele tenha um pensamento crítico e político de acordo com o que ele leu, entendeu? Então, você precisa compreender e também ajudar ele a encontrar referências que consigam fazer com que ele mude de opinião, né? A gente tem inúmeras páginas, por exemplo, que aquela coisa, né, tipo, nem de esquerda nem de direita, uma coisa meio bamba, mas assim, que dá para fazer com que ele tenha uma outra visão, sabe? Não necessariamente essas páginas bolsonaristas, essas páginas que ficam bombardeando fake news. Então, acho que o papel dessa juventude hoje é entender que essa juventude que está na internet, que está no Twitter, que está, enfim, nas redes sociais,
é bombardeado o tempo todo de informação falsa, é bombardeado o tempo todo de muita informação distorcida, desvinculada. Então, acho que esse é o nosso papel. Então, acho que você precisa, como mãe, ter calma, né? Principalmente porque, por exemplo, a minha maior referência, né, é a minha mãe. Então, independente da opinião política dela, é uma grande referência minha. Então, acho que essa questão do debate político, dessa questão do atrito político, é também interessante porque a gente acaba fazendo esse debate e construindo também uma outra visão das alternativas que seu filho possa apresentar. Então, acho que o nosso papel, é o papel dessa juventude aqui, dessa juventude que, por exemplo, está na Uni hoje, está na UB, está no CA, está no Grêmio, e também o papel, deveria ser o papel das escolas públicas e também particulares, né? Tipo, a gente conseguir fazer com que essa juventude tenha esse debate político. E aí é esse papel, por exemplo, que fazia com que, que os partidos de direita queriam o Escola Sem Partido, que é porque a gente não ia ter o debate político dentro da escola, que é porque a nossa juventude ia ficar assim, apolítica, refém das redes sociais, das fake news do Instagram, refém das redes sociais e das fake news que aparecem, por exemplo, em vídeos no YouTube de canais altamente reaças. Quantos youtubers aqui no país são super influentes e que têm um papel extremamente devastador da nossa juventude? Quantos youtubers têm uma capacidade infinita de conseguir mobilizar a juventude, mas não para construir uma política pública real, entendeu? Então, é exatamente isso, entendeu? É exatamente sobre isso que a gente fica meio que tentando encontrar essas alternativas. Então, eu acho que você precisa de muita paciência, e eu também compreendo, porque dentro da minha casa eu também tenho um irmão que ele é meio apolítico, ele também é um pouco conservador, mas aí, quando a gente vê, né, o motivo do que isso aconteceu, o motivo do que levou, por exemplo, o meu irmão ser assim e eu não ser, é muito pela essa questão também geracional, depois do impeachment, do acesso à internet, da fake news. Então, é exatamente isso, sabe? A gente precisa construir uma alternativa. Nós que estamos aqui hoje na juventude, e também a comunidade LGBT precisa construir essa alternativa também com a nossa própria juventude, porque quantas vezes a gente não já viu várias pessoas LGBTs reproduzindo LGBTfobia uns com os outros, né? A nossa comunidade, se não for nós por nós, não vai ser eles por nós. Então, a gente precisa construir também a unidade no nosso meio, na nossa comunidade, na construção política das nossas vidas. Então, acho que perpassa sobre tudo isso, sabe? Obrigado, Caio. Acho que, inclusive, só corroborando o que o Caio falou, quantas pessoas LGBTs a gente lê. E não é porque a gente produz pouco, a gente produz absurdo. Nós temos um absurdo de produção. Nós temos, inclusive, referências gigantes. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, Jaqueline de Jesus, que é uma pensadora, uma escritora e uma acadêmica imensa. Mas quantas pessoas quantos LGBTs a gente lê na nossa realidade? Eu não estou falando só na faculdade, a gente lê, a gente compra um livro de uma pessoa LGBT. Quantas vezes a gente faz isso, né? Acho que é importante que a gente faça essa reflexão, principalmente porque se a gente que tem um debate, que vive a realidade, que entende a importância do ato político de ser LGBT, não faz, quem dirá nossos filhos, nossas filhas, nossos irmãos, nossos primos, que estão crescendo nesse mundo de dinâmica tão imensa, tão gigante e tão rápida. Porque crescer no mundo digital, onde uma música lançada um mês atrás já é velha, não é a mesma coisa que nós que crescemos estudando com a Barça. Então, eu acho que é essa a dinâmica que a gente precisa estar proposta a entender. Bia, agora para fechar nossa mesa de juventude, fique à vontade. É muito disso que o Caio falou, né? Eu tenho a mesma idade do seu filho, e é muito disso da gente ter esse convívio nas escolas, da internet também. A internet tem esse principal papel das informações, né? Que muitas vezes são informações fake news mesmo e tudo mais. E tem muito essa questão da aversão à política depois do impeachment realmente na juventude.
porque já é aquela galera que fica desacreditada mesmo e tudo mais, né? Eu não tenho referências em casa de, por exemplo, dos meus pais serem progressistas, eu mesmo que tive que procurar informações, eu mesmo que comecei a me politizar porque eu entendi o meu papel, né? Eu entendi que se eu não corresse atrás de me conscientizar e tudo mais, eu sofreria tantas coisas, né? Tanto que eu sofri homofobia dentro de casa também, já sofri na escola também, e é muito disso da gente conversar, da gente debater sobre essas questões, conversar com a juventude, com pessoas mais velhas também. Esse papel muito de conscientizar e chegar no debate acessível. É muito disso que o Caio falou, então eu concordo com tudo. Gente, queria agradecer aos meninos que estão aqui contribuindo com a gente, tanto o Boni, quanto o Bia, quanto o Caio. Dizer que é sempre maravilhoso estar debatendo entre a juventude a realidade da população LGBT. Acho que existe uma entrega e uma enxerga com outros olhos. E esses espaços são muito enriquecedores para nós que estamos no caminho há tanto tempo. Queria mandar um beijo para o Andrei, vi que ele entrou aqui agora. Andrei, você é referência, meu amor. Vou estar aqui para ver você falar na sua mesa. Agradecer todo mundo, agradecer os meninos, agradecer os nossos intérpretes de Libra novamente. Estou vendo que eles estão se revezando ali, mas é um trabalho que para nós é muito necessário para que o nosso debate chegue também a toda a nossa população. Deixar um beijo a Deise, segundo ano que estou contribuindo aqui com Deise, maravilhosa, perfeita, e agradecer, gente. Muito obrigado por esse espaço, muito obrigado por esse momento. Nossa juventude LGBT brasiliense, brasileira, ela precisa estar cada vez mais presente e organizada politicamente para lutar pelos nossos direitos. Beijo, 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 até mais. Vou estar aqui para a próxima mesa. Beijo, meninos. Até mais, gente.